que se desenvolvia. Uma composição entre a direção do PT e a energia objetiva da luta de classe. Material, concreto, que arrombou as portas da ditadura foram as grandes manifestações de massas no ABC Paulista e na capital de São Paulo, em primeiro lugar. Então há uma distinção profunda. O pessoal tem 50 mil filiados que vieram por uma aproximação política com um fenômeno que manteve sua coerência, que manteve uma capacidade de diálogo ampla, que resgatou uma parte da tradição do PT e manteve a utopia, a perspectiva do socialismo. É uma combinação profundamente heterogênea. A maioria dos 50 mil filiados do PSOL não são pessoas que se possa dizer uma concepção definida de socialistas. Não se pode expulsar essa maioria em nome de meia dúzia de núcleos de companheiros de vanguarda socialista. Não se pode, não, portanto, não é uma construção simples do ponto de vista político, sobretudo para quem fala em democracia. A fórmula é fácil. Bato no peito, reunião de núcleo e pronto. O processo é muito mais complexo. Como é que se transforma esses 50 mil em vanguarda real? Muito mais complexo. Qual é a linha de relação da direção com eles? É a linha da ruptura do seccionamento a partir do seu funcionamento? Minha opinião, não é. Acho que tem muitos desafios, mas é preciso considerar o seguinte: quando nós começamos a fundação do PSOL, houve um momento que foi vital na discussão da democracia. O PSTU se aproximou disso aqui. Cadê o Misael? Cadê o Misael? Ei, Misael, você se lembra do ato que nós fizemos aqui? O assédio do PSTU contra você? Se lembra? O PSTU, em todos os atos onde nós íamos, o PSTU panfletando na porta, dizendo o seguinte: o PSTU quer participar da construção do novo partido. Nós tivemos um momento vital na discussão daqueles que iniciaram o processo. E eu fui daqueles que teve uma posição absolutamente contra, ameaçando romper com o processo inicial de construção se o PSTU entrasse. Porque o PSTU tinha uma ideia muito simples de organização e democracia: centralismo democrático. E eu acho que nós garantimos no Estatuto do PSOL uma coisa inédita para a esquerda: o direito reconhecido de tendência e o direito de dissenso, o direito de não acatar o centralismo. Não há mais democracia do que isso. E isso precisa ser compreendido. Se nós vamos passar rapidamente um processo que aconteceu no PSTU, que a tendência é que tiver 50% mais um, centraliza as demais. Quando não centralizar, expulsa. Então, acho, companheiros, nesse tema, como nos demais, há mais complexidade do que parece. Rapidamente, o Babá. O Babá vive, de certo modo, às vezes, numa miragem, em delírio. Eu acho, Babá. Tenho a impressão que às vezes parece que fumou uma estragada. Porque é o seguinte: o Babá viu uma derrota clamorosa da direção do PSOL no episódio da Marina. Ora, companheiros, deixa eu dizer uma coisa: não houve derrota. O que houve foi uma posição quase consensual de abrir negociações com a Marina, uma posição reafirmada por 2/3 do diretório de continuar a negociação, em relação aos acordos políticos baseados numa exigência programática, com pontos muito definidos para o programa do PSOL, mas pontos muito concretos, pontos que seriam suficientes, mais que suficientes, para dar a essa possível aliança um perfil de esquerda. E depois, uma proposição dos que estavam mais a favor da negociação com a Marina, de encerrar a negociação quando vazou a composição com o PSDB. O primeiro ponto era a independência dos falantes. O central desse caso é o seguinte, companheiros: o central desse caso é: nós vamos construir um partido que terá a capacidade de tensionar setores da pequena burguesia, setores que não são socialistas, para atraí-lo para um campo de ampliação das nossas forças? Ou nós vamos apostar no crescimento vegetativo e linear do PSTU, do PSOL e do PCB? Na sociedade complexa que é a sociedade brasileira, uma sociedade onde a riqueza está concentrada na mão de pequeno número de grandes monopólios, e existem todo tipo de contradições materiais com esse núcleo de poder econômico, dos pequenos proprietários do campo, dos pequenos proprietários da cidade, que às vezes se organizam em partido.
Então aqui, companheiros, há uma distinção. Nós fomos atrás do Protógenes, quando vimos a contradição e o isolamento do Protógenes, abrimos diálogo, procuramos a Marina, oferecemos o pessoal. Estava certo João Alfredo quando foi oferecer a legenda do pessoal para a Marina. Estava certo quando ela não aceitou de buscar aliança. Estava certo João Alfredo. Estava certo encerrar quando a Marina sinalizou concretamente que ela não ia propor refundação nenhuma de nada, que ela não ia levar adiante a ruptura dela de nada. Mas esse foi um processo. Outro caminho, e esse processo nos permite, num debate com a Marina, eu dizer, ao contrário do Babá e do Plínio, olha, foi um erro o pessoal te procurar, porque nós sabíamos que você era uma ecocapitalista, engolidora de sapos do governo. Nos permite hoje dizer, Marina, nós lhe procuramos, lhe propusemos uma aliança com um programa de esquerda, de defesa dos interesses do povo, contra o PT e o PSDB, como alternativa popular, real e ambientalmente consequente. E você, infelizmente, se diluiu entre o PT e o PSDB como força auxiliar, hora de um e hora de outro, e o PSOL manteve sua coerência. Esse é o melhor diálogo, inclusive com os 8% que a Marina tem na base hoje. É o melhor diálogo, companheiros. Esse sectarismo autoproclamatório, isso serve muito para a doença infantil do comunismo, como Lênin muito bem identificou. Outra coisa, companheiros. Na análise de correlação de forças, quando eu conheci a Convergência Socialista, era o seguinte: tem luta, a classe operária vem aí, a revolução está chegando. Até hoje os companheiros que mantêm essa tradição têm o mesmo discurso. Não conseguem fazer uma diferenciação mínima da correlação de força, e a tática é sempre a mesma, a palavra de ordem é sempre as mesmas, e a condição de luta é sempre as mesmas. Eu quero dizer, companheiros, eu tenho outra tradição. A minha compreensão política é o seguinte: é de quando a situação política é mais difícil, nós temos que ampliar no programa para tentar ampliar o alcance da nossa política, companheiros. Então acho isso uma posição infantil do ponto de vista político. E por último, assim, né? O Babá nessa história também, a forma que trata essa discussão, esquece de dizer que o Enlace foi a favor disso, que a APS foi a favor disso. Agora o problema é o MES e o Poder Popular. Isso é de uma infantilidade também, que é brincadeira, né? Porque hoje os companheiros do Enlace e os companheiros da APS estão apoiando o Plínio. Eu não sei se o Babá vai apoiar o Plínio. Ontem em Pernambuco eu perguntei, Babá, tu vai retirar sua candidatura para apoiar o Plínio? Ele disse, não, não vou. Não vou, não estou nisso para brincar, vou até o fim. Mas espero que seja. Agora eu quero entrar no que me parece o núcleo do problema do debate que nós estamos fazendo, companheiros e companheiras. Veja o seguinte: primeiro, eu não acho que o pessoal padeça de uma crise de identidade. Eu conheço bem o pessoal. Eu fui o primeiro secretário-geral do pessoal, eu andei o país inteiro, eu conheço o pessoal. Não falta, não tem crise de identidade do pessoal do Rio de Janeiro. Não tem crise de identidade do pessoal do Rio Grande do Sul. Aqui não tem crise de identidade do João Alfredo do partido. É evidente, o pessoal é um partido pequeno, mas é um partido socialista combatido, visto como um partido radical pela sociedade brasileira. Não é assim. É assim que o pessoal é visto. Agora, a ideia de passar a campanha discutindo o socialismo é uma ideia que sai do eixo do combate político que nós temos travado, que não vai discutir o problema concreto da política ambiental do governo Lula, que não vai para o enfrentamento concreto com o papel nefasto que cumpre o PT. Aliás, nós escutamos aqui o discurso, e o discurso passa nas reflexões sobre a incorporação de valores do socialismo, e prenuncia, inclusive, esse é um outro aspecto, depois eu volto ao problema do Lula, prenuncia uma velha concepção mal acabada e mal construída da Revolução Socialista, que para o Lênin já não servia, que é a ideia da estatização geral, da expropriação completa, vamos com um camburão para cima de todos. O Lênin, depois de tomar o poder, teve que rediscutir a NEP. Quando se fala em socialismo com liberdade, tem que se pensar aqui entre o que é expropriação imediata, o que é emulação, o que é substituição econômica, o que é convivência de formas mistas, porque senão não tem jeito, companheiros. É ditadura do proletariado, é cassação de direitos políticos, para
conter a guerra civil. Nós não estamos brincando, tem experiência de um século de luta, 150 anos de luta do marxismo, da revolução. E o marxismo e a revolução não indicam esse caminho. A revolução internacional, o problema da convivência de um poder nacional com a correlação de força desfavorável em nível internacional é um problema complexo. Quando se fala em liberdades individuais, é preciso lembrar que o nazismo foi a resposta ao processo de coletivização da terra e de estatização geral da economia na Rússia. Então, sobre o socialismo, é preciso pensar nisso. E mediar, nós temos que tratar primeiro dos pontos centrais, do programa central, e não ocultar o combate ao governo Lula. Nivelar, inclusive, o combate à Marina com o combate ao Lula é ajudar a Dilma. É ajudar a Dilma. O combate ao Lula e o combate ao PSDB tem uma centralidade no nosso pouco tempo, na nossa curta audiência, companheiros e companheiras, em todos os seus programas concretos, contra os quais nós temos que nos contrapor, embora seja monótono às vezes, mas nós temos que nos contrapor e ganhar audiência, simpatia, mostrando que nós temos capacidade, que nós prenunciamos um projeto de poder, e não é hoje, mas que será um dia, e tomara que seja breve. Quantos minutos eu tenho? Nesses 3 minutos eu quero tratar de um tema, companheiros, aqui, que foi levantado de modo, em minha opinião, bastante complicado, que é o tema do financiamento de campanhas. Eu quero dizer para vocês, companheiros, o dinheiro que financiou a campanha de legalização do PSOL foi o dinheiro do mandato do Babá, da Luciana, da Heloísa. O João Fontes menos. O João Fontes era muito burrinho, para tomar um dinheiro dele era era difícil tirar um dinheirinho do João Fontes. Mas foi o dinheiro do mandato. É muito bacana falar em autofinanciamento da classe trabalhadora. O problema é que se nós esperássemos o autofinanciamento da classe trabalhadora, não tinha PSOL. Não tinha PSOL. Não há política sem mediação, companheiro. Não há política sem mediação. A política precisa de mediação. E a construção disso não é uma coisa simples. Eu fui contra, soltei uma nota, mas não uma nota exploratória, uma nota que tinha como propósito fazer uma luta de desmoralização política dos companheiros. Não me consta que a Luciana passou a defender a Gerdau ou a Taurus. A Luciana é uma companheira revolucionária e achou que devia pegar aquele dinheiro pelas condições políticas que estavam. Elegeram 2 vereadores. Foi o melhor resultado das eleições no país. Eu tenho orgulho de ser apoiado pela Luciana, de ter a Luciana no PSOL. Como tenho orgulho de defender que o Lênin acertou, que o Lênin foi correto quando voltou para a Rússia, financiado pelo Kaiser alemão, no trem do Império Alemão, para fazer a revolução na Rússia. A luta política sem conspirações é uma luta principista. E exige conspirações, o partido tem que amadurecer. O caminho da destruição também aconteceu, sim, muitas vezes por esse caminho. É verdade, companheiros. É verdade, o caminho da derrota, da cooptação e da degeneração também aconteceu por esse viés. O que nós não podemos, em hipótese alguma, é tratar esse debate como se ele estivesse pronto e resolvido, e como se tivessem companheiros aqui absolutamente condenados por ele. Não há esses companheiros dessa maneira. Não é honesto tratar isso como se isso fosse um câncer para o pessoal. Não foi e não será. Foi um erro político, em minha opinião, que os companheiros cometeram, como tantos outros erros que nós temos. Uma última palavra sobre a companheira Heloísa Helena, que eu vi aqui várias insinuações sobre isso. Quero dizer aos companheiros o seguinte: eu vejo na Heloísa um processo de convivência com uma subordinação política e de relação orgânica com um partido que ela nunca teve na vida. Nunca teve na vida. Vi no episódio do aborto um processo de tensionamento artificial com a companheira, que ela assumiu o tensionamento, absorveu, e foi profundamente danoso para o partido. Acho que a Heloísa cometeu muitos erros na vida dela e depois está no PSOL, com certeza. Mas eu quero dizer para vocês, companheiros, que a gente devia pensar seriamente nisso, para calibrar o debate, o diálogo com a companheira Heloísa Helena. Nenhum
Nenhum dos nossos militantes abriu mão de um mandato garantido de 8 anos do Senado para impulsionar a construção do PSOL. Nenhum companheiro de nós do PSOL dialogou com 7 milhões de pessoas e teve 7 milhões de votos e continua no PSOL, convivendo nesse ambiente. Nenhum desses companheiros, com essa expressão, enfrenta o nível de oposição, às vezes rasteiro, que existe dentro do PSOL. Portanto, nós temos que retomar nisso a valorização concreta do que significa a Heloísa como patrimônio político no Brasil. Porque se nós não tivermos a capacidade de construir um grande partido e um grande projeto, com uma companheira com os defeitos e com as virtudes que tem a Heloísa Helena, nós não conseguiremos construir um partido para mudar o Brasil. O resto é blá blá blá, companheiros. E nós temos que pôr o pé no chão e partir para uma construção mais sólida e mais madura do ponto de vista estratégico e do ponto de vista tático. Essa minha candidatura, modestamente, luta para vencer essas prévias. E eu lutarei com todas as energias. Não porque eu queira ser candidato a presidente do PSOL, porque eu acho que represento as posições que mais acumularam no PSOL. Inclusive, acho que a plataforma programática que eu defendo é a que mais se aproxima do Enlace, a que mais se aproxima da plataforma original da APS, e por isso é a plataforma majoritária do partido, que deverá vencer essas prévias para construir coletivamente com cada um desses companheiros uma campanha que tenha como prioridade ampliar nossa bancada parlamentar a partir da sua intervenção nacional, enraizarmos no movimento social e manter a esperança viva, porque alguns falam como se o PSOL nunca tivesse despertado a esperança socialista naqueles que são. Pois eu quero dizer, companheiros, se ainda há esperança socialista no Brasil, nessa situação é porque o PSOL surgiu como resultado positivo da tragédia tão negativa que foi a traição do PT. Obrigado. Pessoal, só um instantinho rapidinho. Mais uma vez, reforçar o convite para as plenárias. Só um instantinho. E o João Alfredo pediu aqui um esclarecimento. Sou radical! Eu não recebo dinheiro pra guerra! Sou socialista! Sou radical! Eu não recebo dinheiro pra guerra! Sou socialista! Sou radical! Eu não recebo dinheiro! Calma um instantinho. João Alfredo pediu para fazer um esclarecimento. Bom, companheiros, em respeito à verdade, ao próprio Martiniano, eu não fui oferecer legenda, vou deixar claro isso, eu não fui oferecer legenda. Não, acho que as coisas têm que ser colocadas como são, Martiniano. Quando eu percebi, vamos ter claras as coisas, quando eu percebi o movimento da Marina, eu defendi, junto à bancada, você sabe disso, que o pessoal fosse conversar com ela. Antes, inclusive, de aderir ao PV. Então, daí a oferecer legenda, não é... Sei, Martiniano, me ouça, por favor. Nós não temos essa prática. A prática nossa é uma prática coletiva, que passa pelas instâncias. Essa defesa que eu fiz, naquele momento, antes dela romper, talvez fosse importante, inclusive, para evitar tudo que aconteceu, porque colocaria muito claramente as posições que ela poderia tomar ou não. Infelizmente, aí nisso eu concordo com você, ela tomou outro rumo. Porque, para mim, eu acho que o pessoal poderia ter tensionado mais antes dela ter saído, porque eu acho que a gente quer, na verdade, é crescer e avançar. Evidentemente que os caminhos que ela tomaram hoje, desde então, evidentemente acumulado de tudo, inviabilizam completamente qualquer possibilidade de aliança por uma série de razões, não só por causa do Rio de Janeiro, não só por causa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ali é o fim do mundo, se aliar ao PSDB e ao DEM, é o fim do mundo. Mas ao longo do tempo, ela foi, ainda quando estava no processo de discussão com o nosso partido, ela elogiou o governo Fernando Henrique, elogiou o governo Lula,
reafirmou a política econômica dos dois governos, reafirmou a política social. Então, um processo que efetivamente, infelizmente, caminhou para a direita. Então, assim, nem aqui no Ceará, aonde eu sou militante, eu ofereço legenda a ninguém. A gente tem uma instância, a gente debate, a gente funciona, e quando a gente tira uma posição é coletiva. E a posição que nós tiramos aqui no Ceará passou a ser minha posição, porque nós fizemos um processo de debate muito duro às vezes, muito difícil, mas é isso. Então, assim, só Martinha, numa boa, explicaram muito bem pessoalmente e tal. Aqui a gente não tem essa relação, essa relação personalista, de definição e tudo mais, que como se alguém, porque tem um mandato ou porque exerce a presidência, toca as coisas. Aqui a gente tem um processo muito coletivo. Eu me sinto dentro do coletivo. Então, vou, Martinha. Com todo o bem querer a você que eu tenho, tá? Eu não sou adepto dessas práticas, João. Por favor. Eu não disse isso, não. Pelo amor de Deus, né? Não viste a carapuça que eu não disse, não. Você deu, sim. Não, você... E erradamente. Está pegando um detalhe para sair da situação política. Peraí, pessoal. Pessoal, bom, a gente faz política e depois a gente se diverte. Tem Gigi Castro e cerveja tem que tomar. E eu acho que agradecer mais uma vez a todos, principalmente os nossos pré-candidatos. Eu acho que o debate foi bom, a gente tem que ver a parte positiva.